Existem rodovias que aparecem no GPS. Existem estradas de terra que aparecem nos mapas locais. E existe o asfalto por onde eu dirijo. Um tipo de estrada que parece existir apenas quando os faróis do meu caminhão batem nela, desaparecendo na escuridão logo atrás de mim, como se o mundo estivesse aparecendo em tempo real e deletado logo em seguida. Meu nome é Marco e eu não existo. Pelo menos não para a Receita Federal, não para o censo demográfico e definitivamente não para minha ex-mulher, que acha que morri num acidente na BR-116 há 5 anos. Talvez eu tenha morrido. Às vezes, quando olho para o meu reflexo no vidro escuro da cabine às 3 da manhã, vejo um vazio nos meus próprios olhos que sugere que ela pode estar certa. Mas os mortos não sentem dor nas costas. Os mortos não precisam de café preto e amargo para manter as pálpebras abertas. E os mortos definitivamente não fazem entregas. Eu sou um transportador, mas não levo soja, nem eletrônicos, nem encomendas da Amazon. Eu trabalho para a organização. Eles não têm nome, mas têm braços em todos os lugares. Naquela floresta onde pessoas somem sem deixar rastros, naquele posto de gasolina no meio do deserto que serve uma carne suspeitosamente deliciosa, naquele cinema antigo no centro da cidade que nunca fecha, mas onde ninguém nunca sai das sessões. Alguém precisa ligar esses pontos. Alguém precisa levar a matéria-prima de um lado para o outro. Hoje, essa pessoa sou eu. E esta é a história da minha última viagem. A viagem que me fez entender que, nesse negócio, a carga nunca é apenas a carga. Às vezes, a carga é o cliente. E às vezes, o motorista é o prato principal. O manifesto da carga de hoje era simples: coleta no setor 4, parada técnica no ponto de abastecimento, entrega final na unidade central. Parecia fácil, mas nada que envolve o setor 4 é fácil. A estrada para o setor 4 não é pavimentada, é uma trilha de cascalho e lama que corta o coração de uma floresta antiga, onde as árvores crescem tão perto umas das outras que bloqueiam a luz da lua. Os galhos raspavam na lateral do meu caminhão como unhas longas e secas querendo entrar. Eu odeio esse lugar. Tenho colegas que faziam essa rota da floresta e voltaram diferentes, falando sozinhos, ou pior, falando com a voz de outras pessoas. Cheguei ao ponto de encontro na base de uma torre de vigilância de incêndio. O lugar cheirava a ozônio e terra molhada, aquele cheiro de chuva que caía em cima de algo morto. Desliguei os faróis, mas deixei o motor ligado. O ronco do motor era o único som que me conectava à realidade humana. Ali fora, o silêncio não era a ausência de som, era uma presença. O silêncio de Oz, como os guardas chamam. Um homem desceu da torre. Seu uniforme era verde-oliva, manchado de lama e suor. Ele segurava uma lanterna que tremia visivelmente em sua mão. O nome dele é Carvalho, um dos guardas veteranos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi no mês passado. "Você demorou", Carvalho disse, a voz rouca. Ele olhava para as árvores ao nosso redor, como se esperasse um ataque a qualquer segundo. "Não, o trânsito na fronteira da realidade estava pesado", respondi descendo da cabine. O ar frio da floresta entrou nos meus pulmões como agulhas. "Cadê o pacote?" perguntei. Carvalho apontou para a base da torre. Havia uma caixa lá. Não era grande, talvez 1 metro cúbico, feita de uma madeira escura, reforçada com cintas de ferro. Mas o que me perturbou não foi a caixa, foi o que estava em volta dela. A grama, num raio de 2 metros da caixa, estava morta, cinza, como se a vida tivesse sido sugada do solo. E mesmo a 2 metros de distância,
Eu podia sentir um calor febril emanando dela. O que tem aí dentro, Carvalho? Perguntei. Não pergunta. Ele sussurrou. Só tira isso daqui. A gente achou perto da escadaria oeste. Aquela escada de mármore que aparece no meio do nada. Estava lá no último degrau esperando. Nós dois pegamos a caixa. Era absurdamente pesada, mas não era um peso morto. O peso mudava, como se o conteúdo estivesse se movendo ou se transformando lá dentro, alterando seu centro de gravidade para nos atrapalhar. Quando colocamos a caixa no caminhão, eu ouvi. Não foi um grito, não foi um rugido, foi um som muito pior. Veio de dentro da madeira da caixa. Um som de choro, baixo, abafado. O choro de uma criança. Papai, tá escuro aqui, abre pra mim. Eu congelei. Meus músculos travaram. A voz era idêntica à voz da minha filha, Júlia. A Júlia que tinha 5 anos quando o carro bateu. A Júlia que eu enterrei. Olhei para Carvalho. Ele estava pálido, com os olhos arregalados. Você ouviu isso? Perguntei. Eu não ouvi nada. Ele mentiu tremendo. Tá, eu ouvi a voz da minha mãe. Ela morreu em 98. Ele agarrou meu braço, os dedos cravando no meu casaco. É um mímico, Marco. Um dos fortes. Ele lê você. Ele puxa a memória mais dolorosa que você tem e a usa como isca. Não escuta, pelo amor de Deus, não escuta. Só leva isso pro cinema. O gerente sabe o que fazer com eles. Tranquei a parte traseira do caminhão. O som do choro da minha filha foi abafado pelo metal, mas ainda ecoava na minha cabeça. Assinei o recibo com a mão trêmula. Boa sorte, Carvalho, disse eu, subindo na cabine. Ele não respondeu, já estava subindo a escada da torre. A viagem da floresta até o posto deveria levar 2 horas, mas levou o que pareceram ser dias. A estrada asfaltada surgiu, mas a sensação de isolamento piorou. Uma instrução que sigo sempre à risca é: nunca verifique a carga, nunca converse com a carga. Mas a carga queria conversar. Pelo sistema de ventilação que conecta a caçamba na cabine, o som vazava. Primeiro eram arranhões, unhas raspando o metal. Depois sussurros. Eles mudavam. Ora era Júlia pedindo água. Ora era minha ex-mulher me culpando pelo acidente. Ora era o som da minha própria voz narrando meus pensamentos em tempo real, com um atraso de meio segundo. Você deveria ter virado o volante para a esquerda, Marco. A voz da minha ex sussurrava. Aumentei o rádio. Estática, apenas ruído branco. E no meio do ruído branco, a voz continuava, agora vindo dos alto-falantes. Você está levando a gente para o abatedouro, papai? É isso que papais fazem? Júlia disse. Minhas mãos suavam no volante. O caminhão parecia mais pesado, como se a coisa lá atrás estivesse crescendo, ganhando massa com o meu medo. Olhei pelo retrovisor e, por um segundo, juro que vi alguém sentado no banco de trás da cabine. Uma figura pequena, molhada, com o crânio deformado pelo impacto de um acidente. Fechei os olhos e contei até 3. Quando abri, o banco estava vazio. É só a carga. Repeti para mim mesmo em voz alta. É só um mímico, não é real. Mas a dúvida é o veneno mais potente que existe. E se fosse real? E se o guarda florestal tivesse se enganado? E se eu estivesse transportando uma criança ferida para um destino pior que a morte? Minha mão pairou sobre o freio de mão. A vontade de parar no acostamento, abrir aquela caixa e verificar era avassaladora. Era uma atração magnética. Foi o cheiro que me salvou. Um cheiro podre, doce, enjoativo começou a invadir a cabine vindo da ventilação. Cheiro de flores velhas de velório e carne estragada. Crianças não cheiram assim.
Monstros cheiram assim. Pisei fundo no acelerador. O letreiro de neon do posto de gasolina surgiu no horizonte como um farol do inferno. O alto posto da encruzilhada é um lugar onde as leis da vigilância sanitária não alcançam. Estacionei longe das bombas de combustível. O caminhão vibrava, mesmo desligado. A coisa lá dentro estava agitada, sentindo a proximidade de outras pessoas. Eu precisava de café e precisava entregar a parte secundária da encomenda. Entrei na loja de conveniência. O ar-condicionado estava quebrado e o lugar era abafado. O atendente da noite estava lá, um rapaz magro com olheiras profundas e um sorriso, chamado Jack. Noite difícil? Jack perguntou, enquanto eu me servia de um café que parecia óleo de motor queimado. Você não faz ideia, respondi. Tenho uma entrega para vocês. Aditivo proteico, 5 caixas, falei. Os olhos de Jack brilharam. Ah, o chefe estava esperando. O estoque da semana passada acabou rápido. O pessoal, eles adoram a nova receita dos hambúrgueres. Fomos até os fundos do caminhão. Abri apenas a porta, longe da caixa do mímico. Tirei 5 caixas de isopor branco, marcadas apenas com uma data em caneta vermelha. Enquanto Jack empilhava as caixas num carrinho, uma delas escorregou. A tampa se soltou. Eu não queria ver. Eu juro que não queria. Mas vi. Dentro do isopor, no meio do gelo seco, havia pedaços de carne. Carne vermelha, fresca. Mas não era carne de vaca. Havia uma tatuagem num pedaço de pele ainda preso a um músculo. Uma tatuagem de uma âncora. Eu me lembrei de um cartaz de desaparecido que vi na estrada há 2 semanas. Um caminhoneiro que sumiu perto da fronteira. Ele tinha aquela tatuagem. Senti vômito subir na garganta. Carne de primeira, Jack disse, fechando a caixa rapidamente sem perder o sorriso. O segredo é a alimentação do gado. Gado que viaja muito tem a carne mais vivida. Ele olhou para o fundo do caminhão, para a caixa grande de madeira que tremia sozinha. E aquilo lá, é pra gente também? Não, respondi seco, fechando a porta com força. Aquilo é pra matriz, pro cinema, falei. Jack recuou, respeitoso. Ah, entendi. O gerente novo gosta deles frescos. Melhor não deixar esperando. Dizem que ele transformou a sala 3 em algo interativo. Peguei meu café e saí de lá quase correndo. Enquanto ligava o caminhão, vi um carro de família parando no posto. Um pai, uma mãe e 2 crianças. Eles desceram, sorrindo, indo em direção à lanchonete, provavelmente atraídos pelo cheiro dos hambúrgueres. Eu quis gritar, quis avisar, mas outra instrução que sigo à risca é: o motorista não interfere. O motorista só transporta. Engatei a primeira e saí, deixando aquela família para o seu banquete. A cidade estava dormindo quando cheguei ao destino final. O GPS indicava um endereço no centro antigo, uma área de prédios históricos e becos escuros. O cinema. Por fora, parecia abandonado. O letreiro estava apagado, faltando letras, mas eu sabia que lá dentro a sessão nunca terminava. Entrei com um caminhão de ré na doca de carga. O beco era apertado, cheirava a lixo e mofo. Desliguei o motor. Finalmente, o silêncio. A caixa na caçamba tinha parado de chorar. Agora, ela apenas arranhava a madeira. Um som rítmico, paciente. Desci e esperei. A porta de metal da doca se abriu com um rangido ensurdecedor. Uma luz vermelha e dourada vazou de dentro, iluminando o beco sujo com uma elegância que não pertencia àquele lugar. E então, ele saiu. Eu esperava David, o gerente antigo, um cara com cara de cansado que sempre me dava uma gorjeta extra. Mas quem saiu não foi David. Foi um rapaz jovem, cabelo perfeitamente penteado,
Um terno preto que parecia absorver a luz ao redor, feito de um tecido que parecia um buraco negro cortado em forma de roupa. No peito, um crachá dourado brilhava. Gerente. Ele caminhava com uma confiança absoluta, como se fosse dono não só do prédio, mas da escuridão em volta dele. "Marco!" ele disse. A voz dele era calma, polida, mas havia algo metálico no fundo. "Você está atrasado, o público não gosta de esperar." Tive contratempos na estrada", respondi, tentando não encarar os olhos dele. Havia algo errado. Eram escuros demais, fundos demais. "Contratempos?" ele repetiu sorrindo. "A carga tentou manipular você? Usou a voz da sua filha?" ele perguntou. Eu gelei. Como ele sabia? "É um mímico padrão", ele continuou dizendo. "Eles são dramáticos, gostam de fazer drama antes de entrarem em cena." Ele bateu na caixa de madeira com a mão aberta. "Cale a boca!" ele ordenou à caixa. O arranhado parou instantaneamente. O silêncio foi absoluto. A autoridade na voz dele não era humana. Era a autoridade de um domador que sabe que a fera tem medo dele. Desculpa perguntar, mas onde está o David?" perguntei. Eu precisava saber. O novo gerente, Shawn, parou. Ele olhou para a porta aberta do cinema, onde a luz vermelha pulsava. "O David foi promovido", Shawn disse. "Ele agora faz parte da estrutura, literalmente. Ele garantiu que as portas ficassem fechadas por 13 anos. Agora é a minha vez de garantir que elas se abram, mas apenas para o que eu permitir." Ele fez um sinal. 2 figuras saíram das sombras do armazém. Elas usavam um uniforme vermelho de lanterninha, mas os rostos estavam cobertos por máscaras de teatro inexpressivas. Elas pegaram a caixa pesada como se fosse isopor e a levaram para dentro. Quando a caixa passou pela porta, ouvi a voz da minha filha gritar uma última vez, num tom de terror absoluto. "Papai, não deixe ele me levar, ele não tem rosto. O homem não tem rosto." A porta de metal se fechou, cortando o grito. Fiquei sozinho com Shawn no beco. "Aqui está seu pagamento", ele disse, estendendo um envelope grosso. Peguei o dinheiro. Meus dedos roçaram nos dele. A pele dele era fria como um mármore. Marco", ele disse antes de se virar. "Você tem talento. Você transita entre os mundos e não se deixa corromper, isso é raro", ele disse. "Eu só dirijo, chefe", respondi. "Por enquanto, mas saiba de uma coisa. A Sala 13 está sempre procurando novos talentos. E não estou falando da tela, estou falando da plateia. Se um dia cansar na estrada, venha nos visitar. Temos uma poltrona reservada para você", Shawn disse. "Desculpa, mas eu passo", falei, indo para a cabine. Shawn sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. "Ninguém deixa isso para trás, Marco. Todo mundo acaba no cinema um dia. É só uma questão de tempo até seu filme começar." Saí daquele beco cantando pneu. Eu precisava colocar quilômetros entre mim e aquele terno preto. Entre mim e a voz da minha filha gritando na escuridão. A rodovia estava vazia. O sol começava a nascer, pintando o céu de roxo e laranja. A luz do dia sempre traz uma falsa sensação de segurança, como se os monstros queimassem com o sol. Eles não queimam. Eles só batem o cartão de ponto e esperam a noite cair de novo. Olhei para o banco do passageiro, onde tinha jogado o envelope com dinheiro. Ao lado do envelope, havia algo que não estava lá antes. Um ingresso. Um ingresso vermelho, antigo, rasgado ao meio. No verso, escrito com uma caligrafia elegante em tinta preta, dizia: Ato 1. Sessão da meia-noite. Protagonista: Marco. Senti um arrepio na espinha. Olhei pelo retrovisor. No banco de trás da cabine, onde antes eu tinha alucinado o mímico, havia uma sombra parada, estática,
que não se movia com o balanço do caminhão. Uma sombra que tinha a forma exata de um homem de terno. Eu não parei, não olhei para trás, apenas pisei fundo. Eu sou Marco, sou o motorista, e enquanto o motor estiver ligado, eles não podem me pegar. Pelo menos, é nisso que eu preciso acreditar, até que o combustível acabe. Até a próxima. Obrigado.